Hello, estamos de volta. Vamos então dar continuidade à questão de onde a gente parou, né? Na aula passada a gente terminou na opção A. Vamos então dar continuidade na opção B e depois nós vamos ver a tradução do texto, certo? Acompanhe então comigo a opção B. Brazil has been targeted by more than one European recruitment group. O Brasil tem sido alvo de mais de um grupo de recrutamento europeu. O que é que o texto diz sobre isso? Lembre-se lá da aula demonstrativa, né, que uma das técnicas que eu falei para você de interpretação é você observar as palavras parecidas. O recruitment group está na assertiva. Então você vai procurar lá no texto, se você vê palavras parecidas, você vai encontrar nesse seguinte parágrafo a expressão recruitment group. Diz assim: although Brazil's gross domestic product is estimated to have noted a less than 1% growth in 2012, UK recruitment groups are still opening offices there and expanding deeper into the region. Traduzindo, embora o Produto Interno Bruto do Brasil é estimado ter alcançado menos de 1% de crescimento em 2012, grupos de recrutamento do Reino Unido ainda estão abrindo escritórios lá e expandindo mais intensamente na região. Observe aí a palavra que ele falou, groups, que é um cognato verdadeiro, né, que significa grupos. A palavra ela está no plural ou singular? Observe que ela está no plural. Portanto, a assertiva ela está concordando com o texto. Quando ela diz que o Brasil ele tem sido alvo de mais de um grupo de recrutamento europeu. Então, esta opção está correta. Por quê? Porque a assertiva ela concorda com o texto. Quando ele diz more than one group, mais de um grupo, é a mesma coisa que dizer groups, grupos no plural. Mais de um, dois, mesmo que se fosse só dois, já estaria no plural, né? Então seria mais de um. Esta opção B, então, é a nossa opção correta. Mas vamos ver por que as outras opções estão erradas. Opção C. The Page Group pioneered recruitment services in the region. O Page Group tem sido pioneiro nos serviços de recrutamento na região. Lá no texto diz assim: His company was one of the first big UK recruiters to enter the region about 30 years ago. Or 13 years ago. There are now more than a dozen offices and about 600 staff in Latin America operating under Page Group. Sua empresa foi uma das primeiras grandes recrutadoras do Reino Unido a entrar na região, cerca de 13 anos atrás. Há agora mais de uma dúzia de escritórios e cerca de 600 funcionários na América Latina, sob o controle da agência Page Group. A palavra pioneer, lá no que você vê na assertiva, que ele diz pioneer no passado, pioneer significa pioneiro, inovador, desbravador, aquela pessoa que inicia algo ou que é o primeiro em um determinado campo. O texto diz one of the first, um dos primeiros. Então, além do Page Group, outras empresas inglesas iniciaram recrutamento na região naquele mesmo tempo. Portanto, não é correto dizer que o Page Group foi o primeiro, ou pioneiro, como ele diz lá na assertiva, porque houve outros. Então, a opção está errada. Opção D. UK recruitment agencies consider its growth potential second to none. As agências de recrutamento do Reino Unido consideram seu potencial de crescimento melhor do que tudo mais. Lá no texto diz o seguinte: But to UK recruiting agencies, the South American powerhouse still offers something that is much harder to find close to home: huge growth potential.
Mas, para as agências de recrutamento do Reino Unido, a potência sul-americana ainda oferece algo que é muito mais difícil de encontrar perto de casa: enorme potencial de crescimento. Então, aqui a assertiva ela peca por excesso, porque ela generaliza o potencial de crescimento da América Latina. Diz que é melhor do que tudo mais. O que o texto diz é que o potencial é encontrado ali e que é muito difícil de se encontrar perto do Reino Unido. Então, a opção está errada. A opção é: The region still lags behind Asia and other emerging markets. A região ainda fica atrás da Ásia e de outros mercados emergentes. O texto diz assim: But to UK recruitment agencies, the South American powerhouse still offers something that is much harder to find close to home: huge growth potential. Mas, para as agências de recrutamento do Reino Unido, a potência sul-americana ainda oferece algo que é muito mais difícil de encontrar perto de casa: enorme potencial de crescimento. Então, essa assertiva ela exige o que do candidato? Que o candidato tenha conhecimento de geografia, ou seja, conhecimento de mundo, que é uma das técnicas de interpretação textual, que nós vimos na aula demonstrativa. Ora, já que o continente asiático é vizinho ao continente europeu, pode-se dizer que a Ásia ela está perto de casa, que é o Reino Unido. E se o texto diz que o potencial da América Latina é difícil de se encontrar perto de casa, então isso mostra que o potencial latino não fica atrás do asiático. Por isso, a assertiva está errada. O gabarito dessa nossa questão é gabarito B de bola. Bem, aqui a gente terminou então o comentário das questões, certo? Da questão de uma prova que foi elaborada pela ISAF. Agora nós vamos ver passo a passo a tradução do texto, embora vários trechos a gente já tenha visto no decorrer dos comentários, mas quanto mais você vê expressões, como diz o ditado, a repetição é a mãe da retenção, mais vai ser mais fácil de você assimilar o vocabulário. E ao passo que a gente for vendo a tradução, eu vou destacando para você as palavras que eu acho que são mais importantes que você deve memorizar, que sempre está caindo em provas de concurso. E além disso, na aula escrita você tem um quadro que eu coloquei de sinônimos, inglês, inglês e inglês, português. Então vamos lá, acompanhe comigo a tradução do texto. Recruiters eye BRICS to build business. Recrutadores atentos ao BRICS para desenvolver negócio. Brazil's dream of shedding its middle-income status is over, some BRIC observers have said. But to UK recruitment agencies, the South American powerhouse still offers something that is much harder to find close to home: huge growth potential. O sonho do Brasil de mudar o seu status de renda média acabou, disseram alguns observadores do BRICS. Mas, para as agências de recrutamento do Reino Unido, a potência sul-americana ainda oferece algo que é muito mais fácil de encontrar perto de casa: enorme potencial de crescimento. Então, aí eu vou destacar para você essa palavra aí, middle income, bem no início, na primeira linha. Income é uma palavra que você deve sempre ter em mente, né? Não pode esquecer dessa palavra, que está sempre em textos, que significa renda, ou salário, ou remuneração. A sigla BRIC, né, que é o BRIC, e no título ele está BRICS, que significa, é um acrônimo que significa os 4 países: Brasil, Rússia, Índia, Chile e África do Sul. Tá direto mesmo nos textos essa sigla. Se você não souber e o texto não vier mencionando, você vai ficar perdido. Então grave essa sigla. Próximo parágrafo. Although Brazil's gross domestic product is estimated to have noted a less than 1% growth in 2012,
UK recruiting groups are still opening offices there and expanding deeper into the region. Embora o produto interno bruto do Brasil é estimado ter alcançado menos de 1% de crescimento em 2012, grupos de recrutamento do Reino Unido ainda estão abrindo escritórios lá e expandindo mais intensamente na região. Preste atenção a esse conectivo agora que eu vou destacar, que é o although, que está logo no início da primeira linha. Esse conectivo, ele cai aos montes em textos da língua inglesa e em questões. Ele é muito explorado pelas bancas. Portanto, não deixe de decorar, de memorizar esse conectivo. Quando ele está no início da frase, principalmente, ele quer dizer embora. Em outros contextos, ele também quer dizer apesar de. Aqui ainda na primeira linha, a gente tem a expressão Gross Domestic Product, que é também representado, às vezes, só pela sigla GDP. Toda vez que você vê em um texto GDP ou Gross Domestic Product, você já vai saber que significa PIB, que é o Produto Interno Bruto, em português. Então, grave essa sigla, grave essa expressão. Importantíssimo também que você memorize. Continuando. You will get these hiccups along the way, says Steve Egan, Chief Executive of Recruitment Agents Page Group, formerly Michael Page International. The economy won't always be as strong, but we will continue to invest through the cycle such that our end game is to have a lot more offices and a lot more people in Latin America. Você vai ter essas crises de nervosismo ao longo do caminho, diz Steve Egan, diretor executivo da agência de recrutamento Page Group, ex-Michael Page International. A economia não vai ser sempre tão forte, mas continuaremos a investir ao longo do ciclo de tal forma que o nosso jogo final é ter muito mais escritórios e muito mais gente na América Latina. Está aí a palavra que nós vimos, inclusive foi comentado em uma das opções, né? Que é a palavra hiccups, que significa, no sentido literal, soluço. E em sentido simbólico ilustrativo significa quando a pessoa está com uma crise de nervosismo ou estresse. Então, aí você tem que ver em como é que o contexto está falando. No nosso contexto aqui, ele fala em sentido ilustrativo. Aqui, uma outra palavra que eu quero destacar para você é o conectivo through. Quando ele diz investe through ao longo de. Também é um conectivo que está sempre aí presente nos textos. Não esqueça também do will, que é o auxiliar. E o will, sempre ele vai indicar futuro. Uma ação que vai ser praticada no futuro. Continuando. His company was one of the first big UK recruiters to enter the region about 13 years ago. There are now more than a dozen offices and about 600 staff in Latin America operating under Page Group. Sua empresa foi uma das primeiras grandes recrutadoras do Reino Unido a entrar na região, cerca de 13 anos atrás. Há agora mais de uma dúzia de escritórios e cerca de 600 funcionários na América Latina, sob o controle da agência Page Group. Vamos ver aí o que nós vamos destacar. Aqui, quando ele fala there are, o there are, traduzindo, ele significa existem, há ou existiam, no plural. Aqui também more than é um conectivo que está sempre sendo usado, mais do que.
Ele está fazendo um comparativo. Almost 10% of PageGroup's business is generated in the region, but Mr. Egan easily imagines that rising to a fifth in the near future. Quase 10% dos negócios da PageGroup é gerado na região, mas o Sr. Egan facilmente imagina o aumento para um quinto, que é 20%, no futuro próximo. Vamos destacar então os conectivos que a gente viu aqui nesse parágrafo. Primeiro é o almost, que significa quase. Esse conectivo é importantíssimo e ele cai aos montes em texto da língua inglesa. Memorize. O outro conectivo é o but, que é um conectivo que ele faz uma ligação de uma frase com outra, colocando uma frase oposta à outra. É o mas em português. Também está direto nos textos. E a palavra business, né, que significa negócios. Lembrando, businessman, homem de negócios ou executivo. Esse verbo aqui também, ele está muito presente nos textos de língua inglesa, que é o verbo rising. Aí ele está no gerúndio, tirando, ficaria só R-I-S-E, que é o rise. Muitas vezes, as bancas elas usam esse verbo para colocar, colocando o sinônimo dele, ou então colocando o anônimo dele, que seria diminuir, que pode ser o decrease. E o rising, sinônimo, tem como sinônimo increase. Você vai encontrar aí as quadros de sinônimos aí no final da sua aula escrita. Próximo parágrafo. Our expectations are enormous, he says, highlighting the potential beyond Brazil, in countries such as Mexico and Chile. We are not just depending on Brazil to generate fees anymore. Nossas expectativas são enormes, diz ele, highlighting, destacando o potencial além do Brasil, em países como México e Chile. Nós não estamos mais dependendo apenas do Brasil para gerar taxas. Palavras em destaque é o beyond, né, que é esse conectivo importantíssimo, que significa além de, ou de certo ponto para frente. Esse beyond, ele pode, em uma das questões que nós vimos, se a pessoa não soubesse o que significava, poderia ter interpretado a questão erroneamente. Eu lembro que teve um dos textos que eu analisei, que o nome era Beyond Lula. Significa de Lula para frente, que vem falando do que ia acontecer no Brasil depois do Lula. Então, grave esse conectivo porque ele é importantíssimo. O outro, ainda nesse parágrafo, tem o such as. O such as, ele está significando, aí ele vai exemplificar alguma coisa, tal como, tais como. Então, ele vai usar o such as. Aqui na outra linha, nós temos o anymore, que é a última palavra aqui do parágrafo, que significa não mais. Anymore significa que alguma coisa não vai mais acontecer. E a palavra que está aí entre chaves, fees, que significa taxas. Fees são taxas, pagamentos que são feitos, não significa imposto, mas significa algumas taxas que são pagas em diversos setores diferentes do governo. Próximo parágrafo. Other recruiters have followed suit as part of their expansion away from the saturated UK market to faster growing economies in Asia and beyond. Hayes recently opened offices in Colombia and Chile, and Brazil is already the sixth largest country in the group, based on net fees. Outros recrutadores seguiram o exemplo, como parte de sua expansão fora do mercado do Reino Unido saturado.
para as economias de crescimento mais rápido na Ásia e além dela. Reis abriu recentemente escritórios na Colômbia e no Chile, e o Brasil já é o sexto país maior do grupo, com base em taxas líquidas. Conectivo other, bem na primeira linha, que significa outros. Conectivo importantíssimo. Aqui na segunda linha nós temos a palavra growing, está no gerúndio, né, que só o grow também cai demais em textos, que é o sinônimo da palavra rise, crescer, desenvolver, aumentar. Aqui nós temos de novo beyond, conectivo significa além de. E lá no finalzinho nós temos, na última linha, already, outro conectivo importante que quer dizer já. Outro que você deve gravar, põe aí na sua lista pessoal. E no finalzinho nós temos a palavra fee, né, que significa taxas. Então aqui, gente, vocês viram, né? Às vezes tem aulas que eu falo mais rápido, aulas que eu falo mais devagar. Eu tenho a impressão que nessa eu falei mais compassado, em respeito aos alunos que não sabem nada de inglês. Que mais do que o que vocês imaginam, eu tenho recebido e-mails de alunos que estão nessa situação, que é zerado em inglês, não tem às vezes nem o inglês básico, ou já estudou há muitos anos aquele inglês de colégio que não lembra de nada. Então, se você tiver um inglês mais avançado, tenha só um pouquinho de paciência, porque eu preciso também falar mais devagar para esses alunos. Aí nós vimos em destaque as palavras. Quando eu disser para você gravar uma palavra, grave mesmo, porque geralmente ela cai nos textos de concurso. Eu sei disso porque todo santo dia eu estou resolvendo questões e traduzindo textos, certo? De todas as bancas que vocês possam imaginar. Bem, fica então aqui a minha dica. Faça uma lista pessoal que vai lhe ajudar muito na sua memorização. Coloque as palavras que você ainda não conhece e aquelas que eu for dizendo que são mais importantes e você vai repetindo todo dia e vai ficar muito mais fácil para você memorizar e assim se dar bem quando você pegar a sua prova de inglês. Muitas palavras você já vai conhecer. Certo? Então aqui nós fechamos esse texto com a tradução. Agradeço a sua atenção e a gente se encontra então na próxima aula. Até mais!